Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista da Itapiruna, e criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar com vocês mensagens da Palavra de Deus, coisas que eu tenho aprendido na Bíblia. Nossa mensagem de hoje tem como título Mão no Arado. Essa é uma expressão que está no versículo 62 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, onde Cristo diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Jesus faz, como sempre, uma comparação tirada da vida cotidiana, e Jesus era mestre nisto, não é? Ele usa uma figura da vida agrícola, do arado. Naquela época, os arados eram de tração animal, de madeira ou de ferro, e então ele está falando de uma pessoa que está não somente manejando o arado, mas controlando o animal que vai puxando o arado. E ele aplica esta figura ao ato, ou à atitude de segui-lo. E esta passagem esse versículo está inserido numa passagem em que Lucas ele narra a atitude de 3 homens no seguir a Jesus. O primeiro chega para Jesus e diz: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas aparentemente era uma palavra leviana, tanto que Jesus responde a ele: olha, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, para seguir a Jesus era preciso saber que não teria nenhum conforto, não teria moradia certa. O ministério de Jesus era itinerante. A segunda pessoa, um jovem, talvez, a quem Jesus convidou para segui-lo, e esse jovem responde: eu quero segui-lo realmente, mas primeiro deixa-me sepultar meu pai. Essa expressão, sepultar o pai, significa permanecer na companhia do pai, ajudando o pai até que ele morresse. E isso poderia levar muito tempo, principalmente se o personagem fosse jovem, né? O terceiro indivíduo que é narrado, é apresentado por Lucas nessa narrativa, é uma pessoa que diz: olha, eu quero seguir, mas eu primeiro preciso me despedir das pessoas da minha casa. E isso significa provavelmente que ele precisava do consentimento, da aprovação da sua família, o que poderia não ocorrer. E então foi quando Jesus responde, por último, diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas esta expressão, na verdade, ela se refere a todos os 3 personagens e a todos aqueles que querem seguir a Jesus. Quando Jesus usa a figura agrícola do arado, ele está falando de uma pessoa que tem um terreno e que vislumbra uma grande oportunidade de usar aquele terreno para produzir um determinado grão. Então, isso implica
em uma atividade constante, permanente e extenuante, desafiadora. Primeiro é preciso limpar o terreno, depois é preciso arar o terreno, depois é preciso semear, depois é preciso cultivar aquilo que foi semeado, a planta, depois colher a semente, beneficiar a semente e, finalmente, comercializar ou consumir aquilo que foi colhido. E começar tudo de novo. Arar e plantar, limpar, arar, plantar e cultivar e colher e beneficiar e comercializar e arar. Então, é uma atividade que requer compromisso, decisão. Isso significa que seguir a Jesus é uma grande oportunidade. Quando você é chamado a seguir a Jesus, e Ele chama a todos, eles vinde a mim, né? É um convite de Jesus, isso significa uma grande oportunidade, a melhor e maior oportunidade da sua vida. É como comprar um grande terreno para arar, plantar e colher. Realmente significa cultivar uma nova vida em Cristo, cultivar um relacionamento maravilhoso com Cristo, e significa seguir e servir a Cristo na sua obra, no seu trabalho, na sua igreja. E quando Jesus usa essa figura, ele está se referindo ao fato de que a pessoa que maneja o arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque a pessoa que maneja o arado está, primeiro, controlando o animal que puxa o arado, segundo, controlando o arado para produzir um suco perfeito e retilíneo. É preciso olhar para frente, é preciso fixar a sua visão, a sua vista, num ponto lá, talvez até no infinito, lá do terreno, né? E não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não se distrair nunca. Porque se ele se distrair, ele vai fazer o trabalho errado, vai perder o controle do animal e vai provavelmente até danificar o arado. Vai produzir um suco torto e provavelmente vai voltar ao ponto que já arou e o trabalho não vai render. Então, seguir a Jesus requer dedicação exclusiva. Não podemos nos distrair com outras coisas. Não podemos nos distrair com outras tarefas. Não podemos nos distrair com outras preferências, com outras filosofias ou movimentos ou ideologias, enfim. Né? Seguir a Jesus implica em ser uma pessoa que obedece exclusivamente a Jesus, uma pessoa que se dedica totalmente a Jesus, uma pessoa que não olha para trás. Porque aquele que quer seguir a Jesus e olha para trás não está apto para fazê-lo. Mas quando Jesus usa também a figura de arar o terreno e manejar o arado, está falando de fazer um trabalho perfeito, um trabalho que Paulo mencionou quando estava aconselhando Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, e o jovem que ele treinou para o ministério. Ele diz assim: procura ser um obreiro aprovado por Deus, que maneja bem a palavra, que não tem que se envergonhar, que maneja bem
a palavra da verdade. Essa expressão maneja bem é a mesma expressão que Jesus usa com respeito ao arado. É preciso cortar reto. É preciso prestar atenção naquilo que está fazendo. Cortar reto significa fazer o melhor que nós temos, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas oportunidades, o melhor da nossa inteligência, o melhor das nossas aptidões, o melhor daquilo que sabemos e conhecemos. É fazer o melhor de nossas vidas. Seguir a Jesus é fazer o que é certo, é fazer o que é direito, é fazer o que é devido, é fazer aquilo que Jesus mandou fazer, é seguir a Jesus no modo que Jesus andou e fez. Seguir a Jesus requer o melhor das nossas vidas. Isso está lá, para quem quiser ler a passagem, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, em que Paulo diz, procura ser aprovado por Deus. Seguir a Jesus é ser aprovado por Deus, é cortar reto, é manejar bem o arado. Portanto, aquele que põe a mão no arado, aquele que resolve seguir, decide seguir a Jesus, toma uma decisão radical. Hoje em dia, tornou-se moda falar de coisas radicais, de esportes radicais, de atitudes radicais, de decisões radicais. Muitas vezes isso faz referência aos jovens, porque talvez eles tenham uma maior capacidade de tomar decisões que mudem completamente o rumo da sua vida. E seguir a Jesus é tomar uma decisão que muda completamente o rumo da sua vida. É aproveitar a grande oportunidade da sua vida. Não olhar para o lado, não olhar para trás, quer dizer, não se distrair com nada desse mundo para se dedicar exclusivamente a Jesus. É fazer o melhor que nós temos e somos para Jesus. Seguir a Jesus é radical. Seguir a Jesus é lançar a mão do arado, pôr a mão no arado e olhar para frente, para o futuro, para fazer o melhor, para cortar reto. Que Deus nos abençoe.